Olá, muito boa noite a todos os que nos acompanham neste grupo. Covid-19, dúvidas respondidas por profissionais de saúde. O meu nome é João Marques. Estamos hoje aqui para um webinar que vai falar sobre a diabetes. E vamos falar sobre a diabetes de uma forma completamente informal, leve, descontraída. E vamos perceber algumas das questões que estão associadas a esta doença e a forma de talvez precavermos, termos diabetes, a forma de tentarmos de alguma forma controlar, se for o caso, ter diabetes. Qual é que é a melhor forma para controlar a diabetes? Perceber os riscos que um diabético tem em relação a esta pandemia também poderá ser importante. Temos hoje connosco a doutora Joana Louro. A doutora Joana Louro é uma médica de medicina interna do Centro Hospitalar do Oeste, Hospital de Caldas da Rainha, e ela pertence ao grupo de estudos da diabetes da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Vamos dar as boas-vindas à doutora Joana e espero que esta sessão seja do vosso inteiro agrado. Olá, Doutora Joana, muito boa noite, seja bem-vinda aqui ao nosso grupo, ao nosso pequeno, grande grupo, que entretanto... E agradeço desde já o convite e a oportunidade por poder falar deste tema, que no fundo é um tema que me é tão querido, para todos aqueles que queiram saber um bocadinho mais. Claro. Eu acho que vamos ter aqui uma enchente de pessoas a fazer perguntas e vão querer saber muita coisa, porque já nos perguntaram várias vezes muitas coisas sobre a diabetes, e a diabetes é sempre uma pergunta sobre se é risco, se não é risco, e se a diabetes tipo 1 é diferente da diabetes tipo 2. Podemos já começar por aí. Diabetes tipo 1 e tipo 2. Qual é que é assim a grande diferença disto? Porque realmente nós quando falamos em diabetes é diabetes mellitus tipo 1 e depois já diabetes mellitus tipo 2. O que é que são estes dois tipos? Bem, há vários tipos de diabetes. O tipo 1 e o tipo 2 são só aqueles que nós mais conhecemos e mais ouvimos falar. Mas isso, João, é uma pergunta muito importante e eu hoje... precisamente hoje recebi em consulta no hospital, juntamente com o meu interno, uma diabetes tipo 1 inaugural e a angústia daquela miúda era tanta, precisamente pelas dúvidas que tinha e a culpabilidade que ela sentia por ter comido um chocolate ou por ter abusado em doce era tanta, e foi tão importante desmistificar tudo isto que eu acho que isto são dois conceitos muito importantes que é preciso esclarecer. A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. O que é que isto significa? A diabetes tipo 1, que é muito pouco prevalente na sociedade, há muito poucos doentes com diabetes tipo 1, a grande maioria, quando nós ouvimos falar de diabetes, normalmente referimos sempre à diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 é uma diabetes que aparece normalmente nas crianças, ou em idades jovens, ou até adultos muito jovens. A idade é muito vasta. Esta miúda, por exemplo, tinha 20 e poucos anos e era definitivamente uma diabetes tipo 1. Mas é uma diabetes que aparece numa idade muito precoce da vida. Esta diabetes não está relacionada de todo com comportamentos de risco em estilos de vida. É uma diabetes autoimune. O que é que quer dizer isto? Quer dizer que por qualquer motivo, nós não sabemos bem qual, eventualmente podem estar envolvidos componente genético, algumas intercorrências, infecções, enfim, há um sem número de coisas que nenhuma está totalmente esclarecida. Por qualquer motivo, o nosso organismo começou a produzir anticorpos contra nós próprios e começou a destruir o pâncreas dessas pessoas, que deixaram de ser capazes de produzir insulina. E por isso estes doentes, que não tiveram nenhum comportamento de risco para desenvolver a doença, simplesmente tiveram a doença porque o organismo zangou-se um bocadinho e começou a combater as células do próprio corpo e destruiu o pâncreas, que é onde se produz uma hormona muito importante, a hormona da vida, que é a insulina. Por isso, os doentes com diabetes tipo 1, ou as pessoas com diabetes tipo 1, não são capazes de produzir insulina. E têm de fazer insulina para a vida, em substituição do pâncreas que deixou de funcionar. É uma diabetes autoimune, completamente à parte. E isto é importante explicar para que estas
porque como o conceito da diabetes tipo 2 está tão interiorizado, os miúdos diagnosticados com a diabetes tipo 1 sentem quase o peso da sociedade, tu és diabético porque comeste muitos doces ou porque comeste muitos chocolates. Não, as pessoas que tiveram diabetes tipo 1 não tiveram nenhum tipo de responsabilidade no seu aparecimento. O pâncreas simplesmente deixou de produzir insulina. E por isso estes doentes são tratados com insulina o resto da vida. A diabetes tipo 2 é outra entidade completamente diferente. E para me centrar nestas duas, porque há muitos outros tipos de diabetes minoritárias e que não vale a pena aqui, porque só iríamos introduzir confusão e pouco esclarecimento de conceitos. A diabetes tipo 2 é completamente diferente. A diabetes tipo 2 está associada a uma série de fatores de risco. A obesidade, a mais conhecida, o sedentarismo, uma alimentação pouco cuidada, mas há mais. A própria idade é facilitadora do aparecimento da diabetes tipo 2, o stress, o consumo excessivo de álcool e também algum componente genético ou hereditário. Quem tem familiares com diabetes tipo 2 tem por si só maior risco também de vir a desenvolver diabetes tipo 2. Mas esta diabetes é prevenível, ou seja, eu se tiver uma alimentação saudável, praticar exercício, combater o sedentarismo, combater a obesidade, consigo evitar que ela venha a aparecer. E por isso é que isto é tão importante, porque neste momento nós já temos jovens, adolescentes, 14, 15, 16 anos, que há uns anos atrás era impensável ser-lhes diagnosticado uma diabetes tipo 2 e que neste momento, pelo estilo de vida muito pouco saudável, já desenvolveram esta diabetes. Do ponto de vista clínico, e não querendo aqui ser muito clínica nem chata, mas para as pessoas perceberem, do ponto de vista fisiopatológico, esta diabetes não tem nada a ver com a diabetes tipo 1. Na diabetes tipo 1, as células do pâncreas foram destruídas por estes anticorpos, que deixaram de ser capazes de produzir insulina. Na diabetes tipo 2, isto é um processo muito mais progressivo, por isso é que nem todos os doentes com diabetes tipo 2 fazem insulina, e esse é o grande receio sempre, o grande drama dos doentes é: o doutor, eu não quero insulina, dentro de tudo, mas eu não quero insulina. Nos doentes com diabetes tipo 2, o processo é diferente. O que acontece é que numa fase inicial o pâncreas até produz insulina, só que essa insulina não é eficaz. Há aquilo que se chama uma insulinoresistência, ou seja, a insulina que é produzida pelo pâncreas não é suficiente para tirar a glicose, que é o açúcar do sangue. E então o pâncreas começa a produzir mais insulina, cada vez mais, para ver se consegue combater esse excesso de açúcar que está em circulação. Até que chega um momento que o pâncreas perde essa capacidade de produzir insulina que estava a produzir e ela não estava a ser eficaz. Mas todo este processo pode demorar muitos anos e por isso há doentes que vêm a precisar de insulina e outros que não, na tipo 2. E basicamente isto é... Claro que a tipo 2 afeta sobretudo os doentes mais idosos e mais velhos, mas nós temos cada vez mais doentes mais jovens, na casa dos 30, dos 40, dos 50, com uma diabetes tipo 2. Ok, mas quer uma, quer outra, podem ser controláveis. A diabetes é uma doença crónica. Que era outra pergunta que esta minha doente hoje me fazia. Eu vou ter diabetes para a vida toda? Vai. Uma vez diagnosticada a diabetes existe durante toda a vida. Agora, a diabetes pode ser perfeitamente controlada. Neste momento, felizmente, nós temos armas terapêuticas muito potentes e muito eficazes. Primeiro, para controlar a diabetes. Segundo, se não mais importante, para alterar o rumo da doença. Uma doença que pode ter complicações gravíssimas e uma mortalidade elevadíssima. Neste momento, felizmente, nós temos armas que conseguimos alterar o circuito, o caminho, o rumo que a doença naturalmente levaria. Do ponto de vista médico, nós dizemos que conseguimos alterar o curso natural da doença. Por isso, hoje em dia, é perfeitamente possível viver com a sua diabetes, seja tipo 1 ou seja tipo 2. Eu tenho jovens, adultos com diabetes tipo 1 que salvo seja, são meus doentes, que fazem uma vida perfeitamente normal, fazem tudo o que querem, praticam todos os tipos de desportos, trabalham no que querem, viajam sem qualquer tipo de restrição.
E tenho doentes com diabetes tipo 2 que também conseguem ter a sua diabetes perfeitamente controlada e equilibrada e uma vida muito mais saudável que se calhar doentes que não, se calhar pessoas que não têm nenhum tipo de diagnóstico. Mas, de qualquer das formas, isto claro que pode começar com antidiabéticos orais, mas em muitos casos as pessoas vão ter mesmo que ir para as insulinas e agora existem também aquelas bombas que vão dando insulina ao longo do dia. Existem assim a terapêutica cada vez está mais evoluída em relação a isto, mas muito melhor do que pensarmos numa boa terapêutica é numa boa prevenção. Claro. E se de um lado nós não conseguimos ter esta prevenção na diabetes tipo 1 porque é uma fatalidade, na tipo 2 nós somos capazes de fazer alguma coisa para isso. E era nessa questão que lhe ponho agora neste momento antes disso, se calhar falarmos um bocadinho sobre os riscos em relação à questão do Covid, que é uma pergunta que nos tem aparecido aqui muitas vezes. Se essas duas diabetes, por exemplo, tipo 1 ou tipo 2, são equivalentes para uma pessoa que tenha Covid e se vai ficar realmente muito mal, se apanha Covid, fica com muitos problemas e com a possibilidade de ir por aí fora dentro do mal que é ter a Covid. Ou se não, é tudo completamente diferente, a tipo 1 e a tipo 2 são completamente diferentes e não tem assim grande problema. Talvez umas palavras acerca disso antes de irmos à outra. Sim, eu acho que há vários conceitos aqui que é importante esclarecer de uma forma muito clara. Primeiro, qualquer doente ou qualquer pessoa com diabetes não tem um risco acrescido de vir a contrair a infecção pelo SARS-CoV-2. Ou seja, o risco de infecção não tem a ver com as doenças que nós temos, tem a ver com a suscetibilidade que temos de contrair o risco, nomeadamente de outras pessoas e do contágio que possamos ter. Por isso, o risco de eu contrair, que não tenho diabetes, a infecção pelo vírus é precisamente igual a qualquer outra pessoa que tenha uma diabetes. Isto, por um lado. O risco de contrair a doença Covid-19 não é superior nos doentes com diabetes. Outra coisa diferente é que se eu a contrair, tenha mais risco de desenvolver uma infecção grave. E isso é outro tema que já lá iremos. Os números absolutos, já houve vários estudos publicados, os números absolutos ainda são um bocadinho uma incógnita. Nós sabemos que até 20% dos doentes que são infectados têm diabetes. E sabemos que essa percentagem dos doentes que estão internados na UCI é um bocadinho maior e chega aos 22%. Agora, a diabetes é um risco de uma infecção mais grave como qualquer outra patologia crónica. E é isto que eu quero, que eu gostava de dizer. E deixar bastante claro, a diabetes per si não confere maior risco de uma infecção grave. Os doentes com patologias que se infectem têm maior risco de infecção grave. Até porque o risco de uma infecção mais grave é superior numa idade mais avançada. Ou seja, os idosos, as pessoas com idade mais avançada, e tem a ver com o próprio mecanismo da doença, que também não é para aqui chamado, e com os receptores ao vírus e tudo isso. Quanto mais velho eu for, mais risco eu tenho de vir a desenvolver uma infecção grave. Claro que a diabetes tipo 2 coexiste mais nos doentes mais velhos. Por isso, estes, sendo mais velhos e tendo uma comorbilidade, como é a diabetes, têm mais risco de desenvolver uma infecção grave. Mas não é só a diabetes, um doente que tenha uma doença oncológica, que seja hipertenso, que tenha uma doença pulmonar obstrutiva crónica típica dos fumadores, um doente que tenha outra patologia autoimune, está também dentro das comorbilidades que fazem com que a infecção seja mais grave. E depois há outro aspecto ainda muito mais importante. Se eu tiver a minha diabetes perfeitamente controlada, o risco baixa. Se eu tiver a diabetes muito descontrolada, o risco de infecção grave aumenta, porque a diabetes descompensada por uma série de fatores facilita a infecção e facilita a infecção grave. Por outro lado, a infecção vai descompensar a diabetes e temos aqui um ciclo vicioso.
Claro que se estivermos a falar nos jovens e nos adultos jovens com uma diabetes tipo 1, que esteja absolutamente controlada, que não são hipertensos, que não têm doença oncológica, que não têm outro tipo de comorbilidades, o risco nestes doentes de uma infecção grave é muito mais baixo. Claro que se estivermos a falar de um doente com uma diabetes tipo 2, que tenha 80 anos, que seja hipertenso, que tenha outras comorbilidades associadas e que ainda por cima tenha a sua diabetes absolutamente descontrolada, temos aqui o substrato ideal para o vírus propagar e tornar uma infecção mais grave. Por isso, a diabetes e ser diabético, per si, isoladamente, não confere risco de infecção e pode não conferir risco de infecção mais grave se o doente estiver controlado e tiver uma idade mais jovem. As coisas não são pão, queijo. Há uma série de fatores que contribuem para tudo isto. Mas uma diabetes descontrolada e descompensada é um fator de risco para muitas outras coisas, eventualmente até mais graves e com mais mortalidade que a Covid-19. E isto é que é importante dizer. Um doente tem uma diabetes completamente descompensada, tipo 2, tem um risco elevadíssimo de ter um infarto. E o infarto mata, e mata mesmo. Tem um risco elevadíssimo de ter um AVC, uma trombose. E a trombose mata, e mata a sério e deixa os doentes com umas limitações funcionais muito grandes. Por isso, claro que o risco de infecção mais grave existe, claro que esse risco depois entra num ciclo vicioso mais difícil de combater, mas a diabetes não é por si um risco mais acrescido de qualquer outra patologia crónica e, sobretudo, uma diabetes descompensada é um risco para doenças muito mais graves ou potencialmente mais fatais do que a Covid-19. E aproveitando esta parte, qual é que é a melhor forma de nós conseguirmos não descompensar uma diabetes? Temos um diagnóstico de diabetes, tipo 2, queremos de alguma forma ter uma vida tranquila, sem grandes sobressaltos, sem grandes outras doenças associadas, e aqueles coquetéis de doenças que entre 2 e 3 e que isso é bom para a coisa não correr bem. Como é que se controla a diabetes, quem tem diabetes, e como é que se deve ajustar toda esta, quer a medicação, claro que isto, cada caso é um caso, mas de alguma forma para as pessoas tentarem perceber se têm diabetes, como é que podem controlar e quando é que podem perceber que não têm a medicação ajustada, digamos assim. Há aqui uma coisa muito particular desta doença, e nós já falámos disto, nós os dois, João, é que a diabetes é uma doença silenciosa. O que é que isto quer dizer? A diabetes não dói. Eu digo muitas vezes aos meus doentes em consulta, isto é mesmo uma chatice, porque se a diabetes doesse, era muito mais fácil de tratar. Porque quando me dói um braço, eu sinto que o braço está lá e dói-me e mudo os meus comportamentos para proteger aquele braço. Quando eu tenho uma amigdalite e me dói a garganta porque tenho uma amigdalite, eu protejo-me, não apanho frio, não apanho calor, tomo uma medicação, não me esqueço de tomar a medicação porque senão tenho dor. Sei lá, quando eu tenho uma gastroenterite ou quando eu tenho uma pneumonia, que não nada relacionado com a Covid-19. Quando eu tenho uma pneumonia, tenho falta de ar, tenho tosse, sinto-me desconfortável, estou febril, eu não me esqueço de tomar a medicação porque eu quero melhorar, eu não me esqueço de ficar resguardada, eu não me esqueço de tomar todos os cuidados que o meu médico me disse para tomar, porque eu tenho sintomas. Dói, chateia, altera. O problema da diabetes é que não dói. E durante muitos anos pode não dar nenhum sintoma. Então a pessoa sente-se bem. Como se sente bem, mas eu sinto-me tão bem. Eu digo, pois, sente-se bem, mas está completamente descontrolado. Mas eu sinto-me tão bem, para que é que eu me estar a chatear? E isto é o que nós temos de trabalhar, isto é aquilo que eu chamo de educação em saúde, mudar comportamentos e fazer os doentes aceitarem que têm uma doença, encararem e mudarem comportamentos. E isto é muito importante, porque a diabetes não dói e não chateia durante muitos anos, mas quando chateia, mas vai fazendo o seu estrago, ela vai destruindo todos os órgãos, porque quando nós dizemos que a diabetes é uma doença metabólica, e eu sou uma das que batalho, porque é mesmo uma doença metabólica,
É uma doença metabólica, mas é uma doença multifatorial. A diabetes afeta a vista, afeta o rim, afeta o cérebro, afeta o coração, afeta a pele, afeta os dentes, até afeta a vida sexual. É que a diabetes afeta tudo. É mesmo uma doença multifatorial com o envolvimento de todos os órgãos do organismo. E durante todo este tempo que ela não dói, e como não dói, eu esqueço-me de fazer praticamente tudo, ela vai fazendo os seus estragos. Se eu não a controlar, ela vai destruindo tudo quanto é órgão a nível do corpo. E vai destruindo o olho, e vai destruindo o rim, e vai destruindo a pele, e vai destruindo os dedos, vai destruindo tudo. E é nesta fase onde nós temos todo o potencial de intervenir, de intervencionar, onde nós temos todo o potencial para controlar, que nós devemos abordar a doença. E como é que isso se faz? E era essa a pergunta do João. Há 3 grandes pilares. E se eu me esquecer, isto é como uma casa. Uma vez ouvi uma colega minha dizer isto e é verdade. Isto é como uma casa. Se eu não tiver todos os pilares da casa, a casa vai abaixo. Eu não posso descuidar nenhum dos pilares, dos 3 grandes pilares, que suportam esta abordagem da diabetes. Se eu descuidar um deles, a casa vai abaixo. Como é que eu posso prevenir que a minha diabetes progrida, ou como é que eu posso evitar que ela ande descompensada? Muito simples. Eu tenho de praticar exercício físico e não é preciso correr a maratona. Eu tenho de praticar de forma constante. Há quem diga isto, pois claro que é tudo muito ajustável, mas uma boa caminhada, é pelo menos 10 minutos constantes, porque depois temos sempre aquelas senhoras que dizem: oh doutora, mas eu passo a vida a lavar os vidros e a limpar lá em casa, mas não é a mesma coisa. É importante que seja um exercício cardio-fitness constante durante aquele tempo, pelo menos 3 vezes por semana. A alimentação, uma alimentação equilibrada, e depois a alimentação é um mundo, e já falámos, também podemos fazer um webinar sobre alimentação e diabetes, mas uma alimentação equilibrada, seguindo a roda dos alimentos, polifracionada, muito importante, e sem adição de açúcar. Não devia ser adicionado para ninguém, sejam pessoas com diabetes ou sem. E o último aspecto, a medicação. E não esquecer tomá-la de forma regular. Se eu fizer isto com visitas regulares ao médico, que vão controlando todos os sinais, enquanto ela não dói, nós temos sinais nas análises que nos dizem se ela está a ir bem ou se não está a ir bem, temos sinais naquilo que chamamos a autovigilância, que é a picadinha no dedo, ou hoje já existem outro tipo de tecnologias que nos permitem fazer essa vigilância, nós conseguimos perceber se a diabetes está controlada ou se não está controlada, se ela está a ir no bom caminho ou se ela não está a ir no bom caminho. E é com todo este controle, exercício, alimentação e dieta, que eu vou conseguir manter um controle da diabetes. Se eu tiver, e essa era a outra pergunta que o João me tinha feito, se eu tiver algum sinal ou algum sintoma de que a minha diabetes esteja descontrolada, já é mau sinal. Porque eu não devo ter. A diabetes, mesmo descontrolada, não dói. Não dói, não dá chatices, a não ser que eu esteja já numa fase muito avançada da doença. Claro que se eu tiver com muita sede, muita fome e ir muitas vezes à casa de banho urinar, que é aquilo que nós chamamos de polidipsia, poliúria e polifagia, eu estou descompensado de certeza. Mas se isto acontecer ao longo da minha diabetes, quer dizer que eu estou descompensada à séria. Isto normalmente acontece numa diabetes inaugural, quando a pessoa ainda não sabe que é diabético, mas que já tem estes sintomas, já está descompensado, e acontece muito nos tipo 1. Depois, temos aquilo que nós chamamos uma fatalidade, que é a primeira manifestação da doença ser uma situação muito grave. Não é raro, infelizmente, ainda nos dias de hoje, e é isto que nós queremos evitar, e temos de evitar, que um doente me entre na urgência com um infarto agudo do miocárdio, que é uma situação, uma doença cardiovascular de uma gravidade muito grande, potencialmente fatal, e que esta seja a primeira manifestação da doença. Claro, quando isto acontece, estamos a falar numa doença já muito avançada, que já existia há muito tempo e que nunca foi diagnosticada corretamente. Ora bem, então, este primeiro pilar do exercício físico, nós podemos fazer sempre alguma coisa por ele. Nós podemos fazer simples caminhadas, nós podemos, agora é um bocadinho mais difícil, mas também vamos ter agora um webinar
também com um fisiatra em breve, também para nos dar algumas dicas de como fazer alguns pequenos exercícios em casa. A alimentação é uma parte também muito importante desse pilar, e a alimentação é essencial. Existem alimentos que deverão estar, nós devemos, por norma, e esta é a regra geral, nós devemos nos alimentar de tudo um bocadinho e de forma muito contida, muito tranquila, um bocadinho de cada, Temos de ter nunca exagerar. Que é uma coisa, nós não podemos esquecer que os hidratos de carbono é onde nós vamos buscar a glicose. A glicose, que é aquilo que nós chamamos o açúcar no sangue, não é um nutriente mau. A glicose dá energia às células e nós precisamos dessa glicose. Ela deve ser metabolizada pela insulina, que muitas vezes não é, no caso da diabetes. Mas é muito frequente nós termos pessoas com diabetes que não tiveram uma educação nutricional correta, que fizeram uma abolição completa dos hidratos de carbono. Isso não deve acontecer. Os hidratos de carbono são fundamentais em conta, peso e medida. Talvez aquela regra que os nutricionistas dizem, depois mais tarde podemos trazer cá um nutricionista por uma conversa destas, mas do 50 de vegetais e 50, 25, 25, ou seja, dividir o prato em 3 e ter metade de vegetais e verduras e coisas assim verdinhas boas, legumes, depois metade de hidratos de carbono e outra metade de proteína. Em cada da outra metade. Um quarto de hidratos de carbono e metade de... Isso, exatamente. Muito bom. Vou dizer uma coisa que eu claro que não. O meu retrato e o meu espelho eu sou médica nas Caldas da Rainha, por isso será a população, obviamente, que nós assistimos, e não quero fazer disto o espelho do país, nem pouco mais ou menos. Mas na nossa unidade, e eu já comentei isso com os meus colegas e com uma colega com quem eu trabalho muito, nós tivemos uma percepção muito curiosa, que eu não sei se no fundo não espelha um bocadinho o que aconteceu. Durante este tempo de confinamento e de quarentena, nós mantivemos sempre as nossas consultas por telefone, algumas presenciais após um determinado período, e a partir dali um período mais conturbado, nós conseguimos até que os doentes fizessem sempre análises para nós termos acesso ao controle metabólico. Nós tivemos a percepção que os nossos doentes mantiveram um controle muito grande durante este período de confinamento. O que não deixa de ser curioso. Eu dava quase sempre os parabéns aos meus doentes, por quando, se calhar, todos estaríamos à espera por estarem mais em casa, confinados em casa, em quarentena em casa, comessem mais, por isso descompensassem mais, e por outro lado fizessem menos exercício, porque mesmo que se não falarmos de exercício físico, as pessoas, ao estarem fechadas em casa, têm menos atividade, mexem-se menos do que quando estão a trabalhar, do que quando estão a circular. Estaríamos à espera que os doentes descompensassem um bocadinho mais, e curiosamente isso não aconteceu. E não aconteceu porque as pessoas estavam preocupadas e estavam muito atentas a terem cuidado de manterem o seu controle metabólico durante este período. E isto é a prova de que em momentos de limite, quando as pessoas ficam realmente assustadas e com medo e preocupadas, mesmo em condições muito mais hostis, conseguem cumprir e conseguem ter uma alimentação muito mais saudável e conseguem equilibrar uma doença difícil. E porque é difícil de equilibrar, exige muita regra e muita metodologia e muito autocontrole. E neste contexto também, eu achei muito curioso, eu fiz aqui um webinar com uma colega de Medicina Geral e Familiar, aqui não, mas fizemos um webinar sobre um caso clínico. E esse caso clínico, que até era sobre uma hipoglicemia, ou seja, um valor de glicemia muito baixo, que é o oposto, nós estamos à espera em momentos de quarentena e de confinamento, estamos à espera que os valores disparem. E o caso era muito engraçado, porque aquele doente, como estava em casa, comia sempre em casa, comidinha feita pela mulher. Comia muito, não tomava o pequeno almoço fora, não tinha
não tinha a tentação do bolo ou do doce, não almoçava fora. Eu até na altura brinquei que uma mulher faz muita falta na vida de um homem, porque a alimentação sempre equilibrada, feita pela mulher em casa, deu-lhe um controle metabólico muito melhor do que aquele que ele tinha na sua vida cotidiana. Por isso, mesmo em momentos de crise, esta doença reinventou-se e encontrou soluções de controlo que nós não estávamos à espera enquanto profissionais de saúde, e foi muito positivo ver isso por parte dos nossos doentes. Eu gostaria de aproveitar também aqui a oportunidade a todas as pessoas que nos estão a ouvir, se tiverem alguma dúvida relacionada com a diabetes, este grupo, este vídeo em direto já foi, entretanto já vi aqui que já foi partilhado por vários sítios e que está a ser visto por muita gente. Eu vou tentar encontrar os sítios que ele está a ser partilhado e seja onde for, vamos tentar responder a algumas das perguntas. Eu agradeço imenso o vosso tempo e a vossa vontade de querer saber mais acerca desta importante doença da diabetes. Agora, só assim por curiosidade, havia aí um estudo que no México, isto há uns 5 anos, que estava a crescer bastante a diabetes e que a doença é uma doença silenciosa, tal como é a Covid. É quase uma parelha de duas doenças silenciosas que podem resultar muito mal em conjunto. Mas isto para dizer que a questão dos... Faz barulho à séria, não demora tanto tempo como a diabetes. Sim, faz mais estrago, sim, sem dúvida alguma. Se bem que a diabetes também não podemos menosprezar o estrago que ela faz. E até pode contar histórias avassaladoras, que de certeza conhece várias, sem dizer nomes naturalmente, mas de certeza tem histórias avassaladoras de gente que descobriu tardiamente e quando descobriu já tinha insuficiência renal crónica, quando descobriu já tinha uma doença macular já bastante avançada, coisas assim desse género, que se percebem que têm diabetes, como estava a dizer há pouco, porque aconteceram outros eventos na vida que se lembraram, olha, afinal tinha diabetes. Então, mas isto vale a pena ir, por exemplo, a uma farmácia comunitária e fazer uma picadazinha no dedo? Até que ponto é que isto pode melhorar a vida das pessoas e elas perceberem que a picada no dedo eu já fiz, eu não suporto agulhas, isto é público, eu posso dizer aqui, eu não consigo, não lido bem com agulhas, tive que fazer agora há pouco tempo análises e foi muito mal, portanto eu era um diabético péssimo porque eu não ia conseguir andar a picar-me, os outros picarem-me já é muito difícil, isto tem uma razão, é uma história que tem uma razão e foi uma experiência na infância. Primeira vez que eu tirei sangue, correu muito mal, desmaiei e a partir daí acompanhou-me pela vida. Portanto, e a picada no dedo não custa nada. Eu fiz várias vezes, eu assim, bem, eu preciso saber como é que eu estou. Eu vou ver o meu colesterol à farmácia e vou tentar fazer a picada no dedo para ver também o meu índice de glicémia. E assim consigo ver o perfil lipídico e glicémico ao mesmo tempo e consigo perceber mais ou menos como é que eu estou sem fazer análises. Até que ponto é que isto aqui pode ser importante para as pessoas, de alguma forma, conseguirem diagnosticar elas mesmas que têm um açúcar elevado no sangue, que não há outra forma de dizer isto? Pronto. Claro que vamos lá ver, há critérios para nós diagnosticarmos a diabetes. Uma picada no dedo por si só não é critério para diagnóstico de diabetes. Claro que se nós tivermos um valor muito elevado, muito alto, juntamente com sintomas, ou seja, muita fome, muita sede e muita necessidade e muitas vezes à casa de banho urinar, nós aí por aí podemos ter o diagnóstico. Mas nós não queremos chegar aí, ok? O diagnóstico pode ser feito de várias formas, mas deve ser feito em análises laboratoriais. E há várias formas de diagnosticar e há até uma análise que é muito importante, que os doentes que têm diabetes já conhecem, que é aquilo que nós chamamos de hemoglobina A1C. Isto sim, isoladamente, faz-nos o diagnóstico. Mas também uma glicémia em jejum, nas análises, pode-nos fazer o diagnóstico. Por isso, nós temos várias formas de fazer o diagnóstico. O mais importante
é mantermos uma vigilância com o nosso médico de família de forma rotineira, porque ele saberá quando é que deverá fazer essa análise específica ou não para despistar a diabetes. E isto deve ser feito preferencialmente a eu autonomamente decidir ir à farmácia fazer uma picada, porque eu até posso ir à farmácia fazer uma picada e ter um valor perfeitamente normal e faço aquilo que o português gosta muito, eu estou muito bem, porque eu até fui à farmácia, fiz-me o meu diagnóstico e até pode ter diabetes, por isso. O diagnóstico, para ser diagnóstico, tem de ser feito por um médico, por um profissional de saúde e deve ser feito em análises laboratoriais. E os médicos, que normalmente este diagnóstico precoce, ainda sem sintomas, é feito pelos colegas da medicina geral e familiar, e eles sabem qual é que deve ser o critério analítico a colocar a cada doente. E nós devemos fazer isso de forma a poder detectá-la muito precocemente, porque a questão é, nós sabemos que há uma percentagem elevadíssima de portugueses que não têm o diagnóstico feito e que são diabéticos. E é estes doentes que nós temos de identificar. E temos de identificar cedo. Ou seja, temos de os identificar antes de eles terem nenhuma complicação da diabetes. Porque é aí que nós ainda podemos intervir. Vamos lá ver. Eu não ganho, ou melhor, o doente não ganha, particularmente, se eu lhe fizer um diagnóstico quando ele estiver agarrado a uma máquina de hemodiálise, porque aí o estrago está feito. Eu tenho de diagnosticar o doente e de o tratar antes de ele ter qualquer complicação macrovascular ou microvascular. E passo a explicar. Eu não quero diagnosticar um doente que me entre na urgência com um infarto. Porque se ele teve um infarto e tem uma diabetes que não estava diagnosticada, ele já teve uma complicação gravíssima da sua diabetes, que pode ser até fatal. Cerca de 50% dos doentes com diabetes morre de doença cardiovascular. Ou seja, morre de infarto, morre de AVC e morre de outras causas de doença cardíaca e cardiovascular. Por isso, eu não quero diagnosticar o doente aí. Eu quero diagnosticar quando ele ainda está fresco e fofo e não teve nenhuma doença. É nessa fase muito precoce que eu quero saber que ele tem diabetes e que eu quero tratar. E quero tratar bem para que ele não venha a ter nenhum infarto nem no AVC. Eu digo muitas vezes aos meus doentes, e lembro-me perfeitamente nós temos vários colegas de medicina geral e familiar que vêm fazer estágios connosco no seu internato, nomeadamente na área da diabetes. E lembro-me de ter dito isto a um doente, que é uma coisa que eu digo frequentemente, porque às vezes nós precisamos nos confrontar com esta realidade, porque lá está, a diabetes não dói. Eu lembro-me dele ter olhado para mim com um ar e dizer, bem, tu és má, tu és cruel. E eu lembro perfeitamente, eu até sei quem é, e lembro-me de olhar e ver, porque efetivamente é normal que nós, médicos hospitalares, às vezes tenhamos uma atitude diferente, porque apanhamos os doentes em fase diferente da doença, e é bom que assim seja, com os colegas de medicina geral e familiar. Quando os doentes me dizem, doutora, mas eu sinto-me tão bem, isto não me dói nada, e eu vejo que o doente está completamente descompensado e está mesmo a ir em mau caminho, eu digo, pois, mas se nós não fizermos nada agora, dentro de pouco tempo, o senhor vai estar cego, vai estar agarrado a uma máquina de diálise, a fazer diálise 3 a 4 vezes por semana, ou vai estar sem uma perna, porque basta dar um golpe num pauzinho lá do quintal, a ferida não voltar a sarar, complicar e acabar em amputação. E a amputação em Portugal, em doentes com diabetes, tem números muito avassaladores. Por isso, e isto são aquilo que nós chamamos as complicações microvasculares. E depois, eu tive doentes, felizmente, cada vez nós controlamos mais e melhor os nossos doentes. Não só permitimos com que eles vivam mais, e cada vez estamos a aumentar a esperança média de vida dos doentes com diabetes, como conseguimos que eles vivam melhor, ou seja, sem estas complicações microvasculares que podem não matar. Uma retinopatia, uma cegueira num doente com diabetes não mata, enquanto o infarto mata, mas retira qualidade de vida imensa ao doente, retira-lhe a visão. Podem não matar, mas retiram qualidade de vida. E eu tive muitos doentes que me disseram, se eu tivesse feito as coisas de outra maneira, se calhar hoje eu ainda via. E é verdade. E é isto que é importante passar.
uma diabetes controlada, e hoje em dia é perfeitamente possível, com muita facilidade e qualidade, uma diabetes controlada dá uma qualidade de vida ao doente enorme e uma esperança média de vida mais acrescida, mas uma diabetes descontrolada pode dar complicações que retiram muita qualidade de vida, nomeadamente uma amputação, nomeadamente uma cegueira por uma retinopatia diabética, nomeadamente uma nefropatia com necessidade de hemodiálise. E isto nós não queremos é chegar aqui, por isso temos de diagnosticar numa fase muito precoce, aqui ainda conseguimos educar o doente, do ponto de vista de estilo de vida, alimentação e exercício, e do ponto de vista de terapêutica medicamentosa também, de forma a evitarmos que o doente chegue a qualquer uma das complicações, as macrovasculares, que são as principais causas de morte, e as microvasculares que retiram qualidade de vida. Sim, sem dúvida alguma. E a prevenção continua a ser, vale mais 1 grama de prevenção do que 1 quilo de cura. É uma frase que alguém disse de forma muito sábia, e nós, cá em Portugal, não temos muito esse hábito da prevenção. Isto é uma grande crítica para as entidades de saúde, e sabemos que existem várias pessoas com poder que estão a ver este webinar, que podem pensar um bocadinho acerca da prevenção, porque aquilo que diz que é 1 grama de prevenção no quilo de cura também custa muito menos. E os ganhos em saúde com a prevenção são muito, mas muito maiores do que aqueles que vão ter para amputar, para ter gente a fazer hemodiálise, para ter, que é caríssimo, fica caro, para ter situações de doenças crónicas que estão associadas à diabetes, que são muito piores em termos de gastos orçamentais. Portanto, mais vale gastar um bocadinho em prevenção e as pessoas pensarem um bocadinho melhor acerca da prevenção, do que muitas das vezes depois, o mal estar feito, as pessoas viverem mal e não viverem tanto. Isto aqui é um recado que se deixamos aqui no ar às pessoas que nos estão a ver, que têm poder, que estão e que podem fazer muito mais pela saúde desta população. Nós queremos que as pessoas tenham mais informação, conhecimento, e queremos, acima de tudo, que isto de uma forma muito séria, muito digna, queremos chegar às pessoas e dizer-lhes mensagens positivas, porque a vida não é para estar doente, não é para estar a visitar hospitais. É muito mais importante ter uma vida tranquila e saudável e feliz. E a saúde muitas das vezes não traz felicidade. A saúde muitas das vezes não é a nossa melhor amiga, quando nós não seguimos os melhores conselhos. Portanto, isto aqui de fazer exercício físico não é treta. Isto aqui das pessoas não comerem os seus legumes não é treta. Nós vemos histórias sérias a acontecer todos os dias, diariamente, como a doutora Joana Louro nos diz, de pessoas que têm complicações acerca da diabetes. E eu, por acaso, estava a pensar da componente sexual, que é tão importante também nas pessoas, mas é os olhos, são as amputações, é tudo. E não é assim tão difícil nós controlarmos a diabetes. Basta fazermos mais umas caminhadas, mais uns rodopios, fazer mais umas coisas desse género, ir passear o cão, comermos de uma forma melhor. É uma doença que exige disciplina, mas que também, isto nós vemos muito, por exemplo, no outro tipo de diabetes que eu não falei, que é a diabetes estacional, que é aquela diabetes que aparece a primeira vez durante a gravidez e que depois da gravidez pode evoluir para uma diabetes tipo 2 ou pode simplesmente todas essas alterações metabólicas serem cessadas. Mas é uma diabetes que se diagnostica pela primeira vez durante a gravidez e que não cumpre os critérios da diabetes tipo 2. E é muito engraçado porque estas grávidas que estão altamente motivadas para tudo o que nós lhe dizemos, porque querem, o principal objetivo delas é o melhor para aquele bebê que estão a gerar, e por isso são, por norma, claro que há exceções como em tudo na vida, mas são por norma pessoas muito aderentes ao tratamento e às alterações de estilo de vida. É importante dizer que as mulheres com diabetes estacional, muitas delas não chegam a fazer qualquer tipo de medicação e nós conseguimos controlar aquela diabetes só com exercício e alimentação. E elas dizem muitas vezes,
doutor, isto foi a melhor coisa que me aconteceu para eu ter 9 meses de uma gravidez absolutamente saudável. Por isso, eu costumo dizer que é tudo uma questão de perspectiva e nós podemos ver sempre o copo meio cheio ou meio vazio. A diabetes é uma doença, obviamente, complicada, que exige muito autocontrole, muita autodisciplina e muitas regras, mas pode também ser uma janela de oportunidade para se ter uma vida muito saudável, que de outra forma, como não temos o peso da doença, podemos descuidar muito mais. Por isso, apesar de ser uma doença difícil, e não é fácil, nem para os tipo 1, nem para os tipo 2, é uma doença para a vida, que vai estar sempre com eles, que lhe exige uma série de rotinas diárias, que eles têm de encarar, eles e a família, porque eu digo sempre que a diabetes não é do doente, a diabetes é daquela pessoa, daquela família e de todos os amigos e todos os vizinhos e todo o entorno daquele ser humano. A diabetes é uma doença de todos. Não há cá um prato de comida para a pessoa que tem diabetes e o resto da família comer outra coisa. Não, isto é uma doença que precisa da colaboração de todos. Por isso, claro que é uma doença que faz parte deles e que tem uma série de regras e de rotinas que eles não vão esquecer que a têm, mas que a podem integrar como parte de si. E pode ser vista também como uma oportunidade para ter um estilo de vida muito mais saudável e uma oportunidade para abraçar a vida saudável de outra forma. Mas ainda em relação ao que dizia, João, e ao esforço que era importante que as nossas entidades de saúde e governamentais tivessem, há duas coisas aqui diferentes. Por um lado, a prevenção para que se venha a ter, na realidade, uma diabetes. E isso era fundamental, que se houvesse um bom investimento político, de política educacional de saúde, que não há. Não há, infelizmente. E era muito importante que essa política de educação para a saúde começasse nas escolas e começasse em todos os ambientes onde nós estamos muito mais sensíveis e abertos a receber esse tipo de informação. Mas essa prevenção para que se venha a desenvolver diabetes é o mais importante de tudo. Porque o que nós queremos é que não cheguem a ser feitos diagnósticos, não é? Esse é o grande objetivo. Mas isso por um lado. Mas por outro lado, também é muito importante, e aí estas entidades governamentais e as entidades de saúde têm uma responsabilidade muito grande também, é muito importante que se previna não o aparecimento da diabetes, isso é o mais importante de tudo, eu já falei, mas é muito importante que se invista num rigoroso controle metabólico destes doentes. E isto custa dinheiro, obviamente, mas custa muito menos dinheiro ter um doente controlado, com a medicação correta, com os programas de exercício corretos e com o investimento comunitário, nacional e governamental, custa muito menos dinheiro ter um doente com diabetes controlado do que tratar as complicações da diabetes. Não só o custo direto de tratar um infarto, de tratar um AVC, não só o custo direto em cama, em permanência hospitalar por aquele evento agudo, mas todos os custos indiretos, os custos de não ir ao trabalho porque não podem, porque ficaram com incapacidades funcionais que os limitam de trabalhar, os custos indiretos de falhas laborais, os custos indiretos de fisioterapias e hemodiálise e por aí fora, e os custos indiretos de qualquer medicação. Por isso, tratar e investir, mesmo do ponto de vista de terapêutica farmacológica nestes doentes, que há sempre uma grande pressão de não prescrever medicamentos muito caros porque são muito caros, porque aumentam o custo, qualquer investimento que seja feito isoladamente do ponto de vista farmacológico, se mantiver um doente controlado, será sempre dinheiro ganho em saúde. Sem dúvida alguma. Isto estava eu aqui a dizer aqui uma resposta muito rápida a uma pergunta. Isto refrigerantes sim ou não? O quê? Não percebi, desculpe. Beber refrigerantes sim ou não? Não. Ok. Se bem açucarado, não. Nós dizemos que a diabetes tipo 2 é uma doença hereditária, sim ou não? Não é uma doença hereditária per si, mas tem um componente hereditário. Tem do ponto de vista genético, pode haver uma suscetibilidade acrescida a vir a desenvolver a doença, que só será desenvolvida
se contribuírem outros fatores, como obesidade, sedentarismo, alcoolismo, idade, alimentação não equilibrada, por aí fora. Até a depressão é um fator que aumenta a prevalência da diabetes. E é uma doença também que se transmite, digamos assim, isto é uma doença transmissível, é uma doença que se transmite à mesa. Sim, nós quando pensamos nisto, vemos muitas das vezes pessoas da mesma família com diabetes tipo 2, porque foi transmitido à mesa, não há outra explicação. Familiar, há uma tendência familiar. Pais obesos normalmente têm uma tendência familiar de que filhos sejam obesos, netos obesos e por aí fora. Não é que pode haver um componente genético que facilitador, mas depois há toda uma série de fatores de risco e de comportamentais que facilitam que a doença se desenvolva. Ok, já conseguimos responder num instantinho a 2 perguntas. Vamos agora já a uma terceira, que Gisa Lopes, esta da hereditariedade e também da questão dos refrigerantes, também tinha sido posta aqui. Gisa Lopes, pode, por favor, falar um pouco sobre a diabetes tipo MODY? A diabetes tipo MODY é um tipo de diabetes absolutamente diferente, muito mais raro. É uma diabetes genética, esta sim passa-se pelos genes. Há vários tipos de genes, por isso há vários tipos de diabetes tipo MODY. Tem de haver uma elevada suspeição para nós irmos procurar. Há uma agregação familiar muito grande. Normalmente a mãe era, a tia era, o avô era, e é esta história familiar que nos pode levar à suspeição. Existem estudos genéticos que são feitos em muito poucos sítios do país e que nós mandamos o sangue para lá para que esse diagnóstico seja feito. Muitas vezes é um processo que demora algum tempo e apesar de ser uma diabetes que muitas vezes é diagnosticada nos jovens também, não é uma tipo 1, ok? É um tipo absolutamente diferente. Há tipos MODY que são tratados com medicamentos com antidiabéticos orais. Até com antidiabéticos orais que nós já nem usamos para a diabetes tipo 2. Há alguns tipos, há um tipo de MODY que, por exemplo, que se trata com sulfonilureias, que é um medicamento muito antigo, que agora já não usamos tanto na diabetes tipo 2 e que é o tratamento daquele tipo de diabetes. Ok, muito bem, vou aqui tentar encontrar várias pessoas a agradecer, a dizer que está a explicar muito bem. Em relação aos refrigerantes, eu tento fazer na escola das minhas filhas atividades sensibilizadoras para a diabetes. E uma das coisas que eu faço, inventei uma história, conto uma história, que elas acham muita piada e vou fazendo aquilo. Mas uma das coisas que eu faço é levar diferentes tipos de alimentos, nomeadamente de refrigerantes e de sumos, porque há quem pense que o Compal e o Bom são sumos muito... Bom, eu não posso dizer marcas. Pronto. Não há problema, não há problema. Tipos de sumos, e o que faço é pôr os miúdos a despejarem pacotes de açúcar equivalentes aos que estão naquela lata de refrigerante ou naquele pacote de sumo. E eles percebem claramente a quantidade de açúcar que está naquele refrigerante. Por isso, por norma, refrigerantes não, mas mais importante que dizer que sim ou não é sensibilizar as pessoas para a leitura dos rótulos. Nós temos de ler o que estamos a comer e temos de exigir que esses rótulos sejam legíveis. Eu, se tenho um produto no supermercado que eu não consigo ler o rótulo, eu não o compro. Isto compete-nos a nós. Isto é quase como o dever cívico do confinamento ou do isolamento. Nós temos responsabilidades. Nós compramos aquilo que queremos. Nós podemos não poder exigir que o produto A, B ou C tenha um rótulo legível. Mas se eu não o comprar, ele deixa de existir. Por isso, mais importante que dizer sim ou não, é ler o rótulo e perceber quantas gramas de açúcar, isso por lei tem de estar descrito, quantas gramas de açúcar aquele refrigerante tem. Os chás gelados, para não usar a marca, os chás gelados, por norma, têm quilos de açúcar. Façam a experiência, vão buscar um copinho e despejem as gramas de açúcar que correspondem a uma lata de chá gelado. Toda a gente pensa que como é chá, é muito saudável. E vejam a quantidade de açúcar que vocês estão a ingerir. Esse açúcar, a maioria das vezes, dava para um mês numa lata de refrigerante.
Sem dúvida alguma. E quem diz isso diz as bolachas digestivas, diz as bolachas digestivas que têm a mesma quantidade calórica e de açúcares e gorduras que as daquelas com papitas de chocolate. Portanto, quando pensam que estão a comer coisas muito saudáveis, se compararem os rótulos, muitas das vezes vão ter grandes surpresas. E isto é muito importante perceber o que é que estamos a comer. Todos aqueles nomes de açúcares que nunca mais acabam e que estão associados e que são nomes de açúcares, até depois podemos fazer um post sobre isso, a explicar tudo o que é o açúcar que está encapsulado dentro de outros nomes. A sacarose, dextrose, um sem número de nomes que estão a tentar enganar as pessoas. E muitas das vezes, atenção, muitas das vezes, aqueles que dizem que são açúcares naturais, que têm stevia, que têm, também não são assim tão naturais. E mesmo a Coca-Cola Zero, que tem um pH também bastante não é saudável, e também, sem ser a Coca-Cola Zero, e voltando agora a falar de marcas, ou refrigerante sem açúcar, se pensarmos um bocadinho no que substitui o açúcar, vamos pensar duas vezes antes de beber aquele refrigerante e de beber aquilo. Acho que é capaz de ser importante nós pensarmos um bocadinho sobre o rótulo e sobre o que comemos, porque nós somos aquilo que comemos e queremos estar bem, queremos estar tranquilos. As bolachas também, das que dizem que não têm açúcar, também a mesma coisa. Portanto, há muita coisa aqui que pode ser modificado e são estilos de vida que aos poucos nós conseguimos dar conta. É importante que haja educação para a saúde e que, sobretudo, haja vontade política de alterar, e às vezes não é fácil. Eu costumo dizer, e é uma das frases que uso introdutoriamente, muitas vezes quando faço palestras ou faço simpósios sobre a diabetes, que é a diabetes é uma pandemia. Nós agora falamos muito da pandemia Covid-19, que é, e muito preocupante, obviamente, sobretudo para nós, internistas, que temos estado diariamente na linha da frente, é efetivamente uma pandemia muito preocupante, mas a diabetes é uma grande pandemia. Nós estamos a falar de milhões e milhões a nível mundial e estamos a falar... E a crescer. E a crescer, e estamos a falar em Portugal, de 13,6% da população entre os 20 e os 79 anos, que aumenta se de falarmos de doentes mais velhos que esta idade, estamos a falar de mais de 1 milhão de portugueses, por isso. A diabetes é uma pandemia, e é uma pandemia que está muito longe de ser controlada, e está muito longe de ser controlada, entre outras coisas, porque nós não estamos a conseguir combater o flagelo da obesidade. Estas duas entidades, a diabetes, estou a falar da diabetes tipo 2, estas duas entidades vão par e passo. Enquanto nós não conseguimos ganhar a batalha da obesidade, nós não vamos conseguir ganhar a batalha da diabetes tipo 2. E para ganhar batalhas desta dimensão, é preciso uma vontade política internacional que transcende muito grande e claro, isso bate com poderes políticos e económicos também muito relevantes, e por isso está a ser tão difícil vencer também esta pandemia. Havia um estudo muito interessante que dizia que a ir assim, a diabetes, e foi aí que surgiu, a diabetes no México ia atingir metade da população mexicana. E é completamente assustador os resultados no México. Foi aí que eles começaram depois a taxar os refrigerantes, mas isto muito mais do que taxar os refrigerantes é dar educação e conhecimento. Nós não temos que ser obrigados, nós temos que saber o que é bom e o que é mau. E temos que saber distinguir isto bem. Nós não temos uma entidade acima de nós que nos vai dizer agora não podes comer aquilo, ou vai ser proibido vender ao pé das escolas isto, e nos hospitais pastéis de nata. Não, eu posso querer comer um pastel de nata, agora eu tenho que ter a consciência e o conhecimento, e isso sim é que me tem que ser dado, do que é que me faz bem e do que é que me faz mal. E vamos a mais perguntas, temos aqui várias. Claro. Temos aqui uma senhora diabética,
Boa noite, sou diabética tipo 2. Neste momento estou com uma depressão que está medicada. Sou também hipertensa. Agora estou bastante enervada e ando muito descompensada. O que é que me aconselha? Bem, em primeiro lugar, aconselho obviamente a consultar o seu médico. A diabetes e a depressão são duas entidades que coexistem muito. Nós não podemos descuidar nenhuma delas. Temos de desenvolver e fazer uma abordagem multidimensional da doença. É muito importante. Primeiro, o que eu aconselho é consultar o seu médico para podermos perceber qual é o nível de descompensação, porque eu só assim não sei. Esse nível de descompensação metabólico da diabetes pode exigir uma intervenção terapêutica da diabetes. Por isso, o mais importante é consultar o seu médico para conseguirmos perceber qual é o nível de descompensação da diabetes e para perceber se é preciso alterar ou não a terapêutica que está a fazer neste momento. E, por outro lado, ter todo o apoio e toda a medicação e acompanhamento por parte dessa depressão. Vamos já a uma próxima, uma questão que também está por aqui. Por que motivo clínico os diabéticos integram o dito grupo de risco para a doença para Covid-19? Foi porque eu disse, mais ou menos já disse essa resposta. Os diabéticos, quando estão descompensados, constituem um grupo de risco para a infecção Covid-19 grave, para, se contraírem a infecção, terem uma evolução mais grave da doença. E isso tem a ver com uma série de mecanismos pelos quais a diabetes funciona, ou seja, uma diabetes descompensada promove mais inflamação, provoca, e esta inflamação ajuda o Covid a desenvolver-se mais. Uma diabetes descompensada reduz a autoimunidade. Ao reduzir a autoimunidade, também é ali um substrato para que o vírus se desenvolva mais. Uma diabetes descompensada diminui a função leucocitária, ou seja, os leucócitos, que são os nossos glóbulos brancos que nos protegem, estão com a sua função alterada. Por isso, se a diabetes estiver descompensada, isso faz com que exista maior risco de ter uma infecção grave. Mas, por outro lado, e outro conceito que eu também já disse e que é importante, é que a diabetes normalmente é mais prevalente nos grupos etários mais elevados. E são estes que têm também outras doenças que todas juntas provocam aquilo que eu chamo uma bomba relógio para o vírus se reproduzir muito e de uma forma mais agressiva. Ok. Vamos sem parar a outra pergunta, que já temos aqui muitas a cair. Ana Surumanho, quando o rótulo diz apto para diabéticos, devemos acreditar? Não sei o que isso é. O rótulo não deve, não sei o que isso é e essa não deve ser a forma de comunicar. O que nós devemos fazer é agarrar no rótulo e saber lê-lo. Isto é muito fácil, é muito frequente nós vermos aquilo 0%. O que é 0%? Não sei o que é 0%. Nós temos de agarrar no rótulo e ver qual é os açúcares, quais são as gramas de açúcares adicionados. E é isso que nos deve balizar se devemos ingerir ou não devemos ingerir. O número de hidratos de carbono, normalmente diz hidratos de carbono, dos quais açúcares. E se isso for um valor elevadíssimo, obviamente não deve ser consumido. Agora, o apto para diabéticos, não sei que produto é que se está a falar, é como aquilo dizer apto para deslipidémicos, quer dizer, isto não há produtos para diabéticos e produtos para não diabéticos, há alimentos saudáveis e alimentos não saudáveis, há alimentos com muita adição de açúcar e alimentos com menos adição de açúcar, que deve ser igual para toda a população, e é isto que nós nos temos de habituar a ler. Ok, muito bem. Temos também aqui connosco um grupo de diabéticos da Guiné-Bissau, interessante. Outra pessoa que está a perguntar acerca de um dos pilares, um dos famosos pilares daquelas para a diabetes, sobre Sandra Pinto, que tipo de exercício é recomendado? Isto deverá ser no sentido de que, se bem estou a entender, se um exercício mais intenso, menos intenso, de que tipo de exercício é que posso fazer
para prevenir de uma melhor forma a diabetes? Pronto, eu queria só deixar, eu sei que podem estar muitas pessoas a ouvir e eu, por norma, gosto de resguardar um bocadinho. Eu sou internista, eu não sou nem nutricionista, nem sou especialista em exercício físico. Por isso, apesar de tudo, a minha zona de conforto é a medicação e é a parte fisiopatológica e metabólica pura e dura, e claro, e cardioprotetora e nefroprotetora, mas tudo o que é realmente clínico. E haverá pessoas que saberão responder a perguntas relacionadas do ponto de vista alimentar e de exercício muito melhor do que eu. Porque o meu pilar é o pilar da medicação. De qualquer maneira, claro que tenho muitos anos de diabetes e muito estudo também, e acho que darei uma informação correta. O exercício físico ideal terá de ser sempre individualizado. Isto é um bocadinho ingrato, nós estamos a responder a estas perguntas sem vermos a pessoa, sem lhe conhecermos o rosto, o histórico, que é muito diferente daquilo que eu estou habituada na minha prática clínica. Eu tenho à frente doentes que os conheço perfeitamente, ou que não conheço, posso lhe perguntar, mas por norma já são meus doentes há muito tempo e que eu já lhes conheço praticamente tudo e sei o que é que posso individualizar, porque um dos segredos do tratamento da diabetes, seja ele em qual dos 3 pilares for, exercício, dieta ou medicação, é a individualização terapêutica. Isto não há fórmulas mágicas. Eu tenho de encontrar o que é melhor para o meu doente. E no exercício, mais do que tudo o resto, é mesmo isto. O melhor exercício é aquele que o doente conseguir fazer e que tiver prazer em fazê-lo. Não vale a pena eu dizer a um doente que tem uma neuropatia diabética, ou seja, tem problemas sensoriais nos nervos, afetam os nervos dos pés, que é aquilo que leva ao pé diabético e às feridas e todas essas complicações e, em último grau, à amputação. Não vale a pena eu dizer a um doente que tem uma neuropatia diabética e que tem muita dificuldade em andar para fazer uma caminhada de 10 minutos por dia. Eu estaria a ser, no mínimo, estúpida. Não vale a pena dizer a um doente que tem uma insuficiência cardíaca avançadíssima e que se cansa muito e fazer uma caminhada de 10 minutos por dia. Mas se calhar vale a pena dizer a estes doentes vão para a hidroginástica, onde não se vai cansar e onde não vai ter dor nos pés e que eles aderem e que é igualmente saudável e muito bom. Se eu tiver uma pessoa com uma diabetes tipo 1 que quer fazer ciclismo aos 40 ou aos 80 km, eu vou-lhe dizer força, vamos estudar como é que vai fazer esses 80 km, vamos ver como é que vai dar a sua insulina e qual é a carga calórica e energética e alimentar que tem de fazer ao longo desse percurso. Por isso, todos os exercícios ajustados são aqueles que o doente conseguir fazer, gostar de fazer e tiver prazer em fazer. E a mim cabe-me chegar ao melhor equilíbrio para ele. Isto é tudo uma negociação. Eu costumo dizer muitas vezes que já lá vai o tempo do paternalismo médico. Eu não decido nada. Eu digo muitas vezes isto aos doentes, que é uma perspectiva. Os mais novos já recebem isto muito bem, os mais velhos é mais difícil. Os mais velhos dizem muitas vezes, a doutora é que sabe. Não. Eu vou-lhe dizer, tem esta e esta alternativa. A decisão é sua. Eu tenho, a minha obrigação enquanto médica é dar ferramentas ao doente para ele escolher da melhor forma e da forma que o deixe mais feliz e que eu saiba que clinicamente lhe faz bem. Agora, eu não tenho de dizer vai fazer isto porque é isto que eu quero. Não. Eu digo, pode fazer isto ou pode fazer isto. Vantagens e inconvenientes. Agora, escolha. É simples tratar uma doença que é para a vida. É, sim. E quando falamos destas doenças crónicas é mesmo assim. Isto tenho aqui mais perguntas e muitos agradecimentos. Dizer que está a ser bastante esclarecedora. E claro, tenho um bom agradecimento e todas as pessoas aqui do grupo. Quais são as medidas do governo para reduzir os açúcares nos alimentos processados? Isto é um bocadinho de encontro àquilo que estávamos a falar, que não vale a pena nós estarmos por lei a definir coisas quando depois
podem ser consumidas em mercado negro e a pessoa faz sempre o que quiser fazer, não é? A pessoa precisa é de informação e conhecimento para conseguir dar a volta à situação e saber o que é que lhe faz bem, o que é que lhe faz mal. Curiosamente, estava outra pessoa a responder, a dizer a essa mesma, e isto está a ficar engraçado porque parece um fórum já de várias pessoas a responder umas às outras. O João aí está em vantagem, porque eu não estou a assistir a esse fórum. Sim, então ela estava a dizer que tudo o que é embalado, que normalmente que não faz bem, que não é bom. Portanto, tudo o mais natural possível. Portanto, nós não podemos generalizar, mas isto é um bocadinho como aos miúdos. Não vale a pena eu proibir aos meus filhos ou às minhas filhas, quando tinham 3 ou 4 anos, não comerem um chocolate ou não comerem uma goma, porque elas a seguir iam para as festas de anos dos amigos e achacavam sem gomas. O fruto proibido é sempre o mais apetecido. Pronto. Isto era aquilo que nós já dissemos. Mais importante que medidas proibitivas, isto até se ajusta perfeitamente a estas medidas de isolamento e distanciamento social e de confinamento voluntário e tudo isto. As medidas proibitivas normalmente não têm bons resultados. O que nós temos de fazer em tudo na vida, não só na educação para a saúde, mas em tudo o que diz respeito à educação e conhecimento, nós temos de fornecer às pessoas o maior e o mais claro e o melhor conhecimento que pudermos. Porque as pessoas, quando estiverem bem fundamentadas e bem esclarecidas, estarão em condições de tomar uma decisão consciente. E ninguém nos pode retirar a nossa liberdade de nada. Mas se eu fornecer uma educação para a saúde, uma informação clara, esclarecida, fundamentada e de qualidade, eu estou a dar ferramentas para cada um, na sua individualidade, escolher o que é melhor para si. Este pode ser um recado também para a diretora do Plano Nacional para a Alimentação Saudável, doutora Maria João Gregório, que tem feito um excelente trabalho e de alguma forma tem posto na ordem do dia algumas destas temáticas e deixou um bocadinho esta proibição de lado e que apostou um bocadinho mais na educação, mas precisamos de mais, precisamos de muito mais. Nem todas as pessoas que têm diabetes estão abrangidas pelo decreto-lei que está em vigor há alguns dias, creio que só as que tomam insulina. Não sei se me pode responder a esta questão. Também não sei muito bem. Eu confesso que não li propriamente o decreto, o que li foi as notícias e que os doentes com diabetes, por isso não são só os insulinotratados, nem os insulinodependentes, os doentes com diabetes voltaram a estar no grupo de risco incluído no decreto-lei. Não há insulinodependentes ou não. Temos mais outra pergunta então. Sou diabética, tenho guia de diabética e a minha médica não me passa uma declaração em como eu sou. Pergunto se ela o pode e deve fazer. Obrigado. Eu não sei a que declaração se está, que essa doente se está a informar. Se é diabética, não precisa, se é diabética, tem o guia da diabetes, não precisa de declaração nenhuma para dizer que é diabética, porque já está, e isso está no seu registro e já não pagará as consultas, estará isenta das consultas de diabetes. Se a declaração a que se refere é a declaração abrangida por este decreto-lei para poder não frequentar o seu local de trabalho por pertencer a grupo de risco, isso eu acho que tem de ser uma situação discutida com a sua médica, porque eventualmente poderá haver motivos para isso, não é? A declaração é sempre uma declaração do médico que conhece a doente e que avalia a situação. Ok. E avalia a situação e o trabalho, porque isto, vamos lá ver, isto não é, todos os doentes com diabetes têm direito a essa declaração, isso é uma decisão médica individualizada segundo o doente, o risco do doente e o trabalho que o doente faz. Porque há trabalhos que os doentes podem continuar a fazer porque não estão sujeitos a um risco de contágio acrescido. A senhora diz que é só quem toma insulina injetável. A senhora anterior, nem todas as pessoas que têm diabetes são abrangidas pelo decreto-lei que está em vigor há alguns dias. Creio só que são as que tomam insulina injetável. Não sei se pode responder à questão. Eu não tenho ideia de todo.
Não tenho essa ideia de todo. Eu acho que, mas não, eu só li as notícias e não li o decreto, mas eu tenho ideia que é para todos os doentes com diabetes e que não diferencia os doentes insulino-dependentes ou não. Até porque não é a insulina que faz a diferença de um doente com diabetes que tenha mais risco ou não. Pode haver doentes tipo 2 a fazerem 3 e 4 antidiabéticos orais que tenham um risco perfeitamente equivalente a um doente que faz insulina. A insulina não é por si um fator que defina um risco acrescido. O ter diabetes, sim. A insulina não. Sim, porque há também agora já várias formas de os antidiabéticos orais cada vez estão mais evoluídos e há muita gente a conseguir controlar apenas com esses, penso eu. Não sou... Nós temos na terapêutica da diabetes uma evolução muito grande nos últimos anos do ponto de vista de medicamentos. Aliás, quem começou já há alguns anos, como eu comecei, em que praticamente tínhamos 2 ou 3 classes terapêuticas e muito pouco por onde escolher e muito pouco para oferecer ao doente, ter a oportunidade que temos agora e que temos tido nos últimos anos, porque foi uma área que evoluiu muitíssimo nos últimos 10 anos, é um privilégio enorme. Eu lembro-me de tratar um doente e ter 3 opções, praticamente, medicação para lhe dar. E neste momento não. Neste momento nós temos uma panóplia de fármacos muito maiores. Nós estamos aqui só a falar de antidiabéticos orais, mas há outros fármacos que não são insulina e que são injetáveis e que também vieram acrescentar muito valor. Por isso, nem tudo o que é injetável de picadinha é insulina. Há fármacos que não são insulina e que são injetáveis, também relativamente recentes. E estes fármacos, estes medicamentos foram uma lefada de ar fresco no tratamento da diabetes. Primeiro, porque tratam a diabetes, controlam a doença, mas estes novos fármacos fazem outra coisa muito mais importante e que eu também já falei, alteram o curso natural da doença, ou seja, protegem o doente de outras entidades e de outras complicações que acompanham a diabetes. São fármacos multidimensionais que não só tratam o que é a diabetes, o açúcar em si, mas que protegem o doente de insuficiência cardíaca, de infartos, protegem o rim de vir a precisar de hemodiálise, protegem do AVC, têm muitos outros aspectos positivos e fazem com que nós agora já consigamos alterar a evolução natural da doença e frená-la um bocadinho. Isto é muito bom para quem trata. Temos essas terapêuticas que já têm libertações prolongadas, modificadas, combinadas, e também temos depois agora aqui esta nova vaga das bombas, que basicamente é um aparelhozinho que vai, digamos, substituir o pâncreas e vai conseguir, de alguma forma, dar uma qualidade de vida um bocadinho diferente às pessoas. Não substitui o pâncreas, João. Sim, eu preciso dessa correção. Não substitui o pâncreas, porque está em desenvolvimento aquilo que se chama o pâncreas biónico e o pâncreas artificial. A bomba de insulina é diferente, porque o pâncreas produz a insulina, que é a hormona da vida e tanta falta faz aos doentes com diabetes tipo 1, mas produz também outras hormonas, nomeadamente o glucagon. E o pâncreas biónico, que esse sim simula o pâncreas, e o pâncreas artificial vai produzir essas 2 hormonas e vai ler sempre como é que está o açúcar no sangue, para quase a pessoa nem precisar de pensar nem fazer contas. Não é isso que nós temos agora. As bombas de insulina, essas sim são só para os doentes com diabetes tipo 1, são bombas que vão libertando insulina ao longo do tempo, mas o doente ainda tem de dar a insulina lenta, ainda tem de fazer as picadinhas do dedo, ainda tem de fazer as contagens e muitas outras coisas. Mas mesmo em termos de insulina, nós temos tido evoluções muito grandes desde a primeira vez que se conheceu e que se identificou a insulina, e com isso salvaram tantas vidas. As formulações de insulina estão sempre a mudar, temos insulinas novas com muito menos risco de hipoglicemia e muito mais seguras para o doente, que lhe estão sim a dar muito mais qualidade de vida. Por isso é uma área que, do ponto de vista clínico e do ponto de vista farmacológico, tem tido um investimento muito grande e tem-se evoluído muito, muito nos últimos anos. Temos várias pessoas, não é só uma, são várias pessoas a pedir força, não para proibir os medicamentos
pelos medicamentos, os alimentos maus, mas de alguma forma para pôr um símbolozinho, esse está apto para diabéticos, mas que não seja falsa publicidade, porque muitas das vezes esta coisa do light e que, que entretanto foi legislado e que não pode ser light assim de qualquer forma, mas ainda há muito marketing à volta de tudo. E o marketing estraga bastante a saúde das pessoas, neste caso. E há essa força, várias pessoas a pedir, por favor, arranjem um símbolo, como há para alimentos sem glúten, arranjar um símbolo equivalente para alimentos sem açúcar e que sejam mesmo sem açúcar. Estou a achar engraçado as pessoas unirem-se em torno deste. Sem açúcar adicionado não é propriamente um símbolo, mas já é uma mensagem que existe e que essa é fidedigna. Do ponto de vista de marketing, não se pode dizer que não tem açúcares adicionados e tê-los. Por isso, eu acho que não havendo um símbolo em si, porque isto do açúcar é um bocadinho complicado, não é tão linear como o glúten, porque nós estamos a falar de hidratos de carbono, dos quais se incluem os açúcares. Mas os hidratos de carbono têm que estar lá e fazem falta, e são importantes que estejam. Sim, é porque depois também há muitas formas de açúcares e muitas formas de hidrato de carbono que se transformam em açúcar. Portanto, isto não é tão claro assim. E não se podem proibir os hidratos de carbono de ser vendidos. É difícil fazer isso. Mais uma pergunta, e estamos a chegar ao nosso limite também, temos de descansar. Tomo comprimidos e insulina lenta e rápida e tomo o CRT de implantado, o que é que pode passar aos diabéticos, uma vez que a médica de família diz que não tenho que ir a uma junta médica? Tomo comprimidos de insulina lenta e rápida. Tenho um CRT-D implantado. Implantado. Ok. Quem é que pode passar o guia dos diabéticos, uma vez que a médica de família diz que tenho que ir a uma junta médica? Provavelmente tem de ir a uma junta médica para isto são áreas muito mais dos médicos de família. Medicina geral familiar. Hospitalar. Mas eu acredito que o senhor tenha de ir a uma junta médica para qualquer grau de invalidez ou até por motivos laborais e de baixas e por aí fora. O facto de tomar comprimidos de insulina lenta e rápida quer dizer só que tem uma diabetes tipo 2 e que já está numa fase evoluída da doença porque já precisou de toda esta panóplia terapêutica para ser tratado. Tem um cardioversor, por isso deve ter tido algum episódio arrítmico que justificasse este implante. Quem tem de passar qualquer esse tipo de informação é a sua médica de família, tanto o guia terapêutico, o guia do diabetes, o livro a dizer que é diabético, como qualquer outra informação clínica. O guia do diabético é dado nos centros de saúde. A informação clínica para a junta médica pode ser feita tanto pelo seu médico de família ou pelo seu médico assistente hospitalar, que eu não sei onde é que o senhor é seguido do ponto de vista da sua diabetes, mas qualquer dos médicos assistentes pode fazer informação clínica. O guiazinho, o livrinho que a outra doente também já se referia, por norma é dado no centro de saúde. Ok. E depois também há muitas das vezes esta consulta que também é seguida por nutricionistas, muitas das vezes, e também podem dar uma ajuda bastante importante. Portanto, se sentem que de alguma forma podem melhorar, falem com o vosso médico também para poderem ser seguidos, porque já há muitos centros hospitalares com vários nutricionistas. Não, temos de pedir, já que pedimos tanto às entidades, como se nos estivessem todos a ouvir, uma coisa fundamental a pedir era estes técnicos e estes colegas, os nutricionistas, os podologistas e até os psicólogos, era fundamental que estes elementos estivessem nos centros de saúde, porque nesse aspecto nós, equipa multidisciplinar hospitalar, somos altamente privilegiados. Eu trabalho par e passo, ombro a ombro, com nutricionistas, com as enfermeiras, com as psicólogas, não temos podologista, infelizmente, mas os colegas de medicina geral e familiar nos centros de saúde não têm estes apoios e era fundamental que pelo menos os nutricionistas e os psicólogos também, é muito importante o acompanhamento do doente com diabetes pelo psicólogo, estivessem
nos centros de saúde, muito importante. Continuamos com bastantes pessoas a agradecer. Deixo aqui um agradecimento assim de uma pessoa qualquer para finalizar este nosso webinar, que já vai ser um bocadinho longo, e agradecer à doutora Joana Louro por todo este esforço. A doutora Joana que teve também e que tem estado neste combate a esta Covid, a este bicho malvado que nos tem mudado a vida, para pior muitas das vezes, que para melhor nem sempre é. E no fundo temos que nos adaptar a estas mudanças. Agradecer à doutora Joana e gostava de lhe deixar assim uma mensagem, para deixar a todas as pessoas que nos estão a ouvir, uma mensagem especial sobre prevenção, sobre alguma coisa que queira deixar a todas estas pessoas. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade e o convite para estar aqui. Foi para mim uma surpresa, sobretudo no Fórum Nacional, e foi um prazer imenso poder partilhar o pouquinho que sei sobre isto, mas de alguma forma tornar as pessoas mais esclarecidas e mais informadas para tomarem atitudes e para fazerem escolhas em consciência e informadas. E o que eu gostaria de dizer, eu que sou uma apaixonada por esta doença, por esta patologia e por estes doentes também, o que eu gostaria de dizer é que sim, é uma doença crónica, é uma doença com muitas complicações graves e com muitas complicações que podem retirar qualidade de vida, mas é também uma doença com uma janela de oportunidade de mudança como muito poucas têm. É uma doença que permite mudar, e mudar não só a pessoa que sofre dessa doença, como deixar sementes para todo o seu entorno. É uma oportunidade de mudança para o doente, mas para os seus filhos, para os seus netos. É como uma sementezinha de mudança que se pode perpetuar e que pode ser que esteja aí o segredo da mudança da história desta doença. Nós podemos ver sempre o copo meio cheio ou meio vazio. Eu, por norma, gosto de ver sempre meio cheio. E acho que com as armas terapêuticas que temos, com os profissionais de saúde que existem e com vontade e determinação, a diabetes é uma doença crónica que não tem de ter impacto na qualidade de vida e na felicidade das pessoas com diabetes. Ok, muito bem. Doutora Joana, muito obrigado. Uma boa noite para si e uma boa noite para todos os que nos estão a acompanhar. Obrigado por terem estado aqui em mais um webinar. Estamos a preparar com mais temas, talvez, quem sabe, outra vez sobre diabetes, e até trazemos uma nutricionista também e alguém do exercício, e até fazemos assim uma mini conferência sobre a diabetes, porque realmente é uma doença que preocupa, é uma pandemia que já existia, que não era chamada de pandemia, porque muitas das pessoas desvalorizam, porque há sempre uma resolução, nem que não seja picarem-se todos os dias, mas isso não é qualidade de vida. E temos que fazer sempre algo para melhorar. Muito obrigado, doutora Joana. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.